Fala holders, Marcos aqui, gráfico do Bitcoin na tela, gráfico mensal, pra gente fazer aquele estudo, aquele velho estudo que eu já venho trazendo aqui no canal várias e várias vezes pra vocês sobre a nossa análise macro do mercado cripto, a nossa análise de ciclo. Qual parte do ciclo a gente está vivendo? A gente sempre vem respondendo essas questões e, como eu já disse em outros vídeos, estamos em uma fase de acumulação do mercado cripto. Então, seguindo os padrões do ciclo passado, o movimento mais provável que a gente vai ter nos próximos meses é um movimento muito parecido com esse aqui, de um mercado lateral que vai fazendo pequenos movimentos de queda e pequenos movimentos de alta para depois, de fato, ter a grande explosão, o grande ciclo de alta que pode guardar aí. Vai acontecer. Ah, Marcos, mas a Binance está sendo processada, a Coinbase está sendo processada. Gente, isso aí já aconteceu no passado. Esse tipo de coisa já aconteceu no passado. E o mercado cripto ele sobrevive a todos esses tipos de acusações. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Pode ficar realmente bem tranquilo. E agora a gente vai fazer os nossos estudos gráficos para entender o que pode acontecer aqui nos próximos meses. Então, nos próximos meses, basicamente, na minha concepção, vai repetir o ciclo, movimento de queda, movimento de alta, essa lateralização que a gente está vendo aqui. E se isso se repetir, então, a gente vai ter provavelmente, como o mercado está maior, com mais volatilidade, e lembrando que o Bitcoin tem uma oferta inelástica, ou seja, os movimentos do Bitcoin são mais rápidos, tanto para cima quanto para baixo, então mais provável é um movimento de queda que vai seguir nessa linha de tendência de baixa e vai fazendo padrões tanto de baixa quanto de alta no curto prazo. Mas no gráfico mensal, de fato, é um padrão parecido com esse aqui que eu estou esperando. Aí quando tiver um rompimento dessa linha de tendência de baixa com o fechamento de candle acima dela, aí a gente vê a explosão. Claro, isso aqui tem que casar com as datas do ciclo e o halving está previsto para acontecer no dia 12 de março de 2024. Então esse movimento ele tem que bater um pouco com essa data para a gente ter uma confirmação desse movimento de alta que de fato vai acontecer no mercado cripto. Agora vamos para a nossa análise aqui no intraday, a nossa análise diária do mercado cripto. E de fato, pessoal, depois da queda do dia de ontem, igual eu falei com vocês, o que acontece? Rola um pullback. No nosso grupo do Telegram, eu avisei o pessoal. Muitas pessoas estavam falando, agora eu vou vender, eu vou shortar porque o mercado vai derreter. E eu avisei. Não, pessoal, provavelmente agora no mercado vai rolar um pullback. Então toma muito cuidado com vendas. Não vendam nessa região. A venda já foi, a venda já aconteceu. O meu sistema BlackRoll, ele acusou e ele pegou a venda nessa região aqui, pessoal. Então quem tem o sistema na tela conseguiu ver a venda lá em 26.806, pegou a venda e já realizou parciais de lucro. Mas igual eu falo pro pessoal, agora não compensa vender. O mais provável no mercado é ele fazer pullbacks para continuar o movimento de queda. Então, olha o nosso estudo aqui mais no macro para você entender o que está de fato acontecendo. No gráfico diário, no gráfico semanal, a gente está numa tendência de alta. E a gente tem dois canais de tendência de alta. A gente tem esse canal maior e a gente tem esse canal menor. O que aconteceu? O mercado cripto estava nesse movimento de alta e agora ele está fazendo uma pernada de baixa dentro desses dois canais. Vamos olhar mais de perto? Então surge aqui no mercado, né, desde aquele movimento lá em 31 mil dólares, um canal de tendência de baixa. Marcos, ele está sendo muito respeitado? Sim, olha só, respeitou nessa região, respeitou nessa região, respeitou nessa região, respeitou nessa região. E eu acreditava que o mercado poderia vir a esse ponto, mas não foi nesse ponto. Provavelmente, os pontos de suporte no futuro, pessoal, são essa região aqui de baixo de 24.215 dólares. Aquela marcação que a gente vem falando há muito tempo no canal, que eu já comentei com vocês em vários e vários vídeos. Se você voltar aí no canal, você vai conseguir perceber. Só que o mercado vai direto lá? Provavelmente não. Provavelmente o mercado vai até lá fazendo movimentos de pullback de preço, ou seja, ele vai caindo, mas ele vai tendo movimentos curtos para estopar quem está operando na ponta vendida. Então aqui no gráfico do Bitcoin, na minha concepção, o mais óbvio, o mais claro, seria pelo menos um movimento de pullback que vem até 26.220 dólares. Até essa marcação do meio do canal de tendência de baixa
para de fato tocar ali e depois, se manter a força vendedora, o mercado continuar caindo. Mas então, na minha concepção, o mais provável seria um movimento de pullback até 50% desse canal de tendência de baixa para o preço depois continuar o seu movimento, continuar a sua tendência. E as regiões de suporte mais forte seriam essas marcações de 24 mil dólares. Lembrando, aqui embaixo, na minha concepção, vai ser um bom ponto de compra, porque a gente vai estar comprando o que? A gente vai estar comprando o suporte desse canal de tendência de alta. Ou seja, a gente vai estar comprando um suporte macro muito forte. Mas é claro, a gente precisa ficar de olho também nas questões macro, nas notícias do mercado cripto. E agora eu vou passar para vocês o que está rolando de fato no mercado cripto nesse exato momento. Então vamos lá para o resumo de mercado, diretamente indo aqui para as criptomoedas. Se você quiser saber o resumo de mercado macroeconômico geral, então você precisa entrar no nosso grupo do Telegram, porque todo dia na parte da manhã eu passo para vocês a minha visão sobre o mercado macroeconômico, olhando taxa de juros, olhando inflação, olhando reuniões do FONC e tudo mais, e passo essa visão para vocês dentro desse grupo do Telegram. É gratuito, então você pode acessar, pode entrar, que a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia lá, beleza? Então, resumo de mercado, pessoal. Criptomoedas. As criptomoedas continuam a cair nessa terça-feira em meio ao pânico do mercado sobre as acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos contra a doutora Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. A Binance é de longe a maior exchange de negociação de ativos digitais do mundo, representando um pilar no universo cripto cujas operações contínuas e saúde financeira são uma questão de importância existencial para os preços, pelo menos no curto prazo. Indiscutivelmente, o maior risco imediato é que os temores sobre a Binance criem uma corrida aos saques, o que poderia ameaçar as operações desses players sistematicamente importante. Entre as alegações mais preocupantes da SEC estava a de que a Binance exerce o controle dos ativos mantidos em sua plataforma, permitindo-lhes misturar ativos de cliente ou desviar ativos de cliente como quiserem, inclusive para uma entidade de propriedade do CZ, seu CEO. Isso é particularmente chocante, porque a suposta mistura de dinheiro de clientes entre a FTX e um fundo de hedge afiliado, Alameda Research, ambos controlados por Sam Bankman-Fried, foi parte integrante do colapso da FTX em novembro do ano passado. Até agora, há sinais de que alguns traders podem estar retirando os fundos da Binance, com a exchange vendo quase 780 milhões de dólares em saídas líquidas nas últimas 24 horas até amanhã dessa terça-feira. De acordo com o grupo de inteligência CryptoNasen, embora isso represente uma queda significativa, a bolsa já enfrentou testes maiores antes, incluindo dezembro do ano passado, quando as saídas superaram 3 bilhões de dólares em um dia. De forma mais ampla, à medida que os temores da Binance continuam a repercutir nos mercados, alguns investidores estão vendo o lado positivo das cobranças da SEC, o que pode eventualmente trazer mais clareza regulatória, tão necessária para o cenário cripto. Historicamente, todas as vezes que os reguladores interviram para limpar as criptomoedas, isso acabou sendo uma coisa boa para o setor, disse um diretor de grande asset management de fundos de índice cripto. Então, pessoal, a gente pode olhar esse movimento da SEC com bons olhos também. No curtíssimo prazo, a gente sente porque o Bitcoin cai, porque o medo toma conta, mas no médio prazo isso é positivo para o mercado cripto. Agora eu vou passar para vocês algumas informações e uma delas é sobre as saídas da corretora. Bom, nas últimas 24 horas não saíram 780 milhões de dólares, mas sim 1,38 bilhões de dólares. Mas isso é muito menos do que aquele dia que teve quase 3 bilhões de saídas em apenas um dia. Então a Binance ela tá suportando muito bem. E parece que a SEC agora também processou a Coinbase. Então não é um movimento da SEC contra a Binance, é um movimento da SEC contra as exchanges do mundo cripto. Então, na minha concepção, você não precisa se preocupar tanto com essa informação, com esse noticiário. Na minha concepção, isso é movimento para manipular o mercado cripto, para tentar jogar os preços das criptomoedas para baixo.
Se a gente observar, a volatilidade do Bitcoin saiu de 1,5 ontem e foi para 1,73% no dia de hoje. Então, de fato, o movimento que a gente esperava, um movimento rápido, ele aconteceu, mas ainda assim não é um movimento que joga a volatilidade lá em cima. Então, a gente pode esperar ainda movimentos ainda maiores. E isso vai acontecer, na minha concepção, no dia 14/6. Porque nesse dia a gente vai ter a declaração do FONC, a gente vai ter a decisão da taxa de juros. E isso de fato vai movimentar o mercado. Falando sobre declaração de taxa de juros, olha só, o monitor de taxa de juros, ele está precificando que 73% do mercado acredita que não vai ter aumento nos juros, enquanto 26% acredita em um aumento de 25 pontos base. Novamente, como eu venho falando nos outros vídeos, isso aqui na minha concepção é muito positivo para a renda variável. A gente precisa ver como o Bitcoin vai reagir a esse movimento. Então, o estudo que eu quero passar para vocês aqui no dia de hoje, e que é mais provável, é o seguinte. É o mercado voltando para fazer pullback no curtíssimo prazo, voltando pelo menos ali a 26.187, se ele tiver força, é claro, eu acredito que vai ter. Se entrar uma força compradora mais pesada no mercado, pode ser que o Bitcoin volte até mesmo a essas regiões superiores aqui em cima, para fazer pullback, como se fosse em uma resistência desse canal superior, desse caixote superior. Então é como se o mercado fizesse esse movimento aqui. Mas de fato, eu acredito que até no dia 14 é bem provável que o mercado continue esse movimento, continue dentro desse canal de tendência de baixa, fazendo movimentos de fundos e topos descendentes, vindo buscar essa região de baixo aqui de 24, 25 mil dólares por unidade. E quando chegar aqui, provavelmente a gente vai estar casando esse ponto de suporte com o indicador do monitor de juros, com a decisão de taxa de juros, e aí eu acredito que nesse ponto vai estar as melhores compras para o Bitcoin, para as altcoins, para o médio prazo, porque esse vai ser um suporte muito forte e o monitor e a taxa de juros, a decisão de taxa de juros, vai ajudar muito a renda variável. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de entrar no grupo do Telegram que tá aqui embaixo. O link tá aqui na descrição, é gratuito. Você vai ter acesso a diversas informações, além de uma análise diária que eu faço todos os dias para vocês lá do grupo. Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Comenta aqui embaixo para mim qual a sua opinião. Será que a gente vai lá buscar os 24 mil dólares de fato? Ou será que não? Porque eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é muito importante porque com ela eu consigo ver o que o mercado tá pensando, o que as pessoas estão pensando. Mas é isso aí. Um forte abraço a todos. Falou, valeu, é nóis!